Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Vem Segue-me de Doutrina e Convênios. Durante toda esta semana, nós estamos estudando a sessão 45 e é uma sessão, ao meu ver, muito especial. Ela é muito rica em ensinamentos, doutrinas e princípios que são fundamentais para a nossa salvação, para a nossa preparação. Então, durante todo o seu estudo, você possa registrar cada um dos princípios contidos nessas sessões, cada um dos registros que o Senhor mostra que acontecerão antes da sua segunda vinda. Registre também as calamidades e todas as provações e destruição que sobrevirão sobre nós antes da segunda vinda, mas principalmente registre e se apegue às grandes promessas contidas aos que se prepararem para esse grande e maravilhoso dia da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de começar a nossa aula te fazendo uma pergunta muito importante. Você já parou para pensar sobre quais critérios as pessoas precisam ter para que você possa acreditar nelas? Quais critérios as pessoas precisam ter para que você possa confiar no que elas estão dizendo é verdade? Se você já parou para pensar, coloca aqui nos comentários quais são esses critérios. Se você ainda não parou para pensar, esse é um bom momento. Durante todo esse estudo, é um bom momento você pensar sobre isso. Afinal de contas, esse período da história que nós estamos estudando tem muito a ver com o que nós estamos vivendo hoje. Então, com a chegada do profeta Kirtland, isso marcou um crescimento gigantesco da igreja. Em junho de 1831, a igreja tinha aproximadamente 2.000 membros e ela continuava a crescer. Junto com o crescimento da igreja, crescia também a insatisfação daqueles que eram contra o reino de Deus ser estabelecido na terra. E os fazendeiros, os comerciantes, jornalistas, políticos, líderes de outras denominações se reuniram para tentar destruir a reputação do profeta Joseph Smith e da igreja. Então eles começaram a publicar, isso mesmo, gente, publicar, saía em jornais da época. Desta forma, eles conseguiam atingir um número muito maior de pessoas lendo suas mentiras. Eles começaram a publicar falsas acusações, falsos comportamentos do profeta Joseph Smith e de líderes da igreja. O objetivo deles com esse comportamento era fazer com que as pessoas nem chegassem a pesquisar, a conhecer sobre o Evangelho de Jesus Cristo, quanto mais se filiar na nossa fé. E infelizmente eles conseguiram afastar muitas pessoas da oportunidade apresentada naquela ocasião de conhecer o Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Será que isso parece com algo que nós estamos vivendo hoje? Eu acho que sim. Por isso é importante que você saiba exatamente quais são os critérios que uma pessoa precisa ter para que você confie nela. E seja fiel a esses critérios, para que você não corra o risco de ser enganado. Mas a fidelidade maior deve estar nos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, registrado nas Escrituras. Porque, infelizmente, nós vemos muitos vídeos, por exemplo, publicados aqui mesmo no YouTube, falando sobre a Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias. E acreditem, a maioria desses vídeos, eles não são verdadeiros. Ou até mesmo, alguns deles até começam falando como realmente somos, iniciando a contar a história como ela realmente é. Mas no decorrer do caminho, eles começam a introduzir informações falsas. Muitas dessas informações, inclusive, eles podem até achar que conseguem provar com registros daquela época. E podem mesmo, mas isso não significa que elas são verdades, porque muitos jornais publicaram falsas acusações contra o profeta Joseph Smith, a igreja e seus líderes. Tudo com o intuito de impedir o crescimento da obra do Senhor. Mas como já falamos diversas vezes aqui, esta é a obra de Deus,
não poderá ser parada por homens. Então, vamos estudar um pouco mais sobre as sessões, né? Mediante todos esses conflitos e essa divulgação de informações erradas, os santos sentiam-se acuados, muitas vezes preocupados, com medo, e aí então esta sessão foi conferida ao profeta Joseph Smith como um consolo, paz e confiança aos santos naquela ocasião. Então, nesse momento de luta contra o pecado, contra o preconceito e a iniquidade, o profeta Joseph Smith recebeu a revelação da sessão 145. Né? Nela, o Senhor descreve os últimos dias, ele descreve a segunda vinda de Jesus Cristo, a Nova Jerusalém ou a cidade de Sião. Então, dos versículos 1 ao 14, Jesus Cristo ele salienta o seu papel como Criador, advogado e como nosso Criador, como nosso advogado, a luz e a vida do mundo. Então, estude, porque são versículos que te ajudarão a conhecer mais do nosso Salvador Jesus Cristo. Porque ele fala sobre ele fala sobre aspectos dele e nós vamos conhecer por ele quem ele é e como ele é. Então, devemos estar lá no versículo 2, o Senhor, logo no início, melhor falando, o Senhor já nos faz um convite, né, que eu sempre tomo para mim como uma ordem. Ele começa dizendo escuta, e durante todo esse início da sessão, pelo menos esses 14 versículos, o Senhor ele repetidamente nos convida a escutá-lo, a ouvi-lo. E aí eu pergunto para você, o que significa para você escutar, ouvir ao Senhor? Né? Então, para mim significa ouvir, significa dar atenção. Que quando o Senhor ele fala repetidas vezes que nós devemos ouvi-lo, ele está chamando a nossa atenção, ele está pedindo que nós possamos dar atenção a ele. E também significa obedecer aos seus ensinamentos, né? No versículo 2, fala que nós devemos estar atentos aos sinais. Mesmo não sabendo o dia, nós devemos estar preocupados em nos preparar para essa ocasião, para que nós não sejamos pegos de surpresa e não fiquemos de fora dessa colheita e não desfrutemos desse grande e glorioso dia que será a segunda vinda do Senhor. Então, ele pede que nós possamos escutar a sua voz, possamos estar preparados para que não sejamos pegos de surpresa. Tá? Então, do versículo 3 ao 5, o Senhor ele fala que ele é o nosso advogado junto ao Pai, né, que ele está pleiteando a nossa causa perante ele. E eu quero perguntar para você, o que significa para você ter Jesus Cristo como nosso advogado, pleiteando a nossa causa? Jesus Cristo, nós sabemos que ele pagou um bom preço por todos nós. Ele pagou com a própria vida, com o próprio sangue, cada um de nós, cumprindo assim todas as exigências da justiça, nos proporcionando a oportunidade de mudarmos as nossas vidas, de nos arrependermos de nosso pecado. Mas nós sabemos que nada impuro pode habitar na presença de Deus. E então o Senhor, ele é quem nos representará diante do Pai. Ele estará conosco no tribunal, diante do nosso Pai Celestial. E lá ele falará em favor de todos aqueles que derem ouvidos à sua palavra, mas ouvidos não apenas de escutar, mas ouvidos de atenção e de obediência. Eu fico imaginando quão triste é você estar num tribunal sendo acusado de alguma coisa ou tendo que se defender de algo, explicar algo sozinho, naquela tensão, né?
É muito triste, eu não consigo sequer imaginar algo assim. Como eu sou grata pelo meu Salvador Jesus Cristo, ocupar esse papel tão importante de meu defensor, aonde ele vai lá em luta da minha causa, em defesa de mim, né, e das minhas coisas. E isso para mim é maravilhoso. Então, como nós sabemos, a perfeição foi a perfeição e a misericórdia de Jesus Cristo que pagaram o alto preço, cumprindo assim todos os requisitos da justiça. E nós devemos ser muito gratos a isso, porque com isso nos proporcionou a oportunidade de nós nos arrependermos, né? Ele diz no versículo 5, portanto, Pai, poupa estes meus irmãos que crerem em meu nome, para que venham a mim e tenham a vida eterna. Nós sabemos que Jesus Cristo nos concedeu todas as coisas necessárias para a nossa salvação. O que ele nos pediu em troca disso foi que pudéssemos acreditar nele e cumprir seus mandamentos. Então, o versículo 6 diz, escuta, novamente, ó povo de minha igreja e vós élderes, juntos escutai e ouve a minha voz durante o tempo que se chama hoje, e não endureceis o coração. Este é o momento para nos prepararmos para encontrarmos com Deus. Este é o momento para mostrarmos para o nosso Salvador Jesus Cristo o quanto somos gratos por tudo que Ele fez por nós. Este é o momento de nós nos arrependermos de nossos pecados e transformarmos nossas vidas com a luz do Evangelho. E nos versículos seguintes, 9 e 10, fala justamente que o Evangelho ele é um estandarte para as nações, né? E ele diz, e assim também mandei ao mundo o meu eterno convênio, para ser uma luz para o mundo, para ser um modelo para o meu povo, e para que os gentios o procurem, e para ser um mensageiro diante de minha face, e preparar o caminho diante de mim. Portanto, entrai nele, e com aquele que vier, eu arrazoarei, como fiz com os homens em dias passados, e mostrar-vos-ei meu forte argumento. Então, o Evangelho de Jesus Cristo, ele é esse estandarte para as nações, é esta bandeira, é este modelo a ser seguido. Isso mostra quando nós levantamos esse estandarte, balançamos esta bandeira do Evangelho de Jesus Cristo, mostramos às outras pessoas o caminho que elas devem seguir e elas encontrarão esse caminho que leva a Jesus Cristo e ao nosso Pai Celestial através de nós. Tendo isso, o Evangelho de Jesus Cristo, então, nós vemos que é um modelo a ser seguido. Então, guerras, iniquidades e desolações precederão a segunda vinda. Mas o Senhor ele deixou algo muito claro para nós em Doutrina e Convênios 35, que diz o seguinte: e disse-lhes, não vos perturbeis, porque quando todas estas coisas acontecerem, sabereis que as promessas que vos foram feitas serão todas cumpridas. Por mais difíceis que possam parecer, por mais assustadores que às vezes possam ser, quando nós estamos lendo os sinais da segunda vinda de Jesus Cristo, ele diz, calma, você não precisa se perturbar, se desesperar, se entristecer, você não precisa. Espera em mim, acredita em mim, porque todas as promessas que te fiz serão cumpridas. Por isso a importância de nós compreendermos as promessas do nosso Salvador Jesus Cristo, porque é nelas que vamos ter o alento, o consolo e a certeza de que não estamos sozinhos e que a segunda vinda do Senhor será um grande e maravilhoso dia para os santos preparados, para os santos fiéis.
Então, ao estudarmos Doutrina e Convênios de 11 ao 75, nós devemos observar, sim, todos os eventos perturbadores, mas nós também devemos observar cuidadosamente as grandes bênçãos prometidas pelo Senhor àqueles que estão preparados à espera dele. Então, no seu caderno de estudo diário das Escrituras, você deve anotar cada um desses grandes sinais, cada um dos acontecimentos que antecederão a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo, mas também que você coloque todas as grandes bênçãos prometidas àqueles que o esperarem com fidelidade. É importante que possamos conhecer, porque quando ele fala aqui que nós não precisamos nos perturbar, que todas as suas promessas serão cumpridas, ele se refere àqueles que conhecem essas promessas e àqueles que são obedientes, são fiéis aos seus mandamentos, aos seus ensinamentos. Tá? 14:16 diz o seguinte: mas receberão a promessa de que o encontrariam e viriam na carne. E mostrar-lhes-ei claramente como os meus discípulos o mostrei, quando estive diante deles na carne, falei-lhe dizendo: como me tendes perguntado sobre os sinais da minha vinda, no dia em que nas nuvens do céu eu vier, em minha glória, para cumprir as promessas que fiz aos vossos pais. Então, todos, ele se refere aqui também, ele está falando sobre o povo de Enoque, que foi levado à presença dele, mas ele fala que todos esses santos da antiguidade, todos eles verão a Cristo na carne, porque eles serão seres ressuscitados e ocuparão o seu lugar junto aos santos. Então, Jesus Cristo viria para cumprir todas as promessas que nos fizeram, que fez a cada um de nós, mas que também fez a todos os santos, as pessoas dignas e fiéis que viveram antes de nós. Então, o mundo, ele então terminará, e aí vem uma pergunta intrigante, né? O mundo, ele então terminará na segunda vinda? Porque aqui nós vemos que muitas coisas aconteceriam, muito desespero, muitas destruições. Então o mundo acabaria na segunda vinda? E ele responde essa pergunta lá no 22. Dizeis saber que o fim do mundo virá, dizeis também saber que os céus e a terra passarão, e com isso dizeis a verdade, porque assim é. Mas estas coisas de que vos falei não passarão até que se cumpram. Então, o fim do mundo mencionado aqui, ele se refere ao fim da iniquidade, ao fim das coisas mundanas como nós conhecemos. Não haverá mais espaço para estas coisas, porque o Deus, ele não reinará sobre coisas impuras, ele não reinará sobre iniquidade. Então, ele deixa claro que sim, será o fim do mundo, mas será o fim do mundo da iniquidade, o fim das coisas mundanas, o fim de tudo aquilo que é impuro e que não é digno de habitar na presença do nosso Salvador Jesus Cristo. Em Éter 12:13, nós aprendemos que há alguns primeiros que serão os últimos e alguns que foram últimos que serão primeiros. Aqui o Senhor se refere ao evangelho que foi pregado primeiro aos gentios, que foi pregado primeiro aos judeus que o rejeitaram, depois foram pregados aos gentios. E ele diz lá no versículo 24: e isto vos disse concernente a Jerusalém, e quando vier aquele dia, um remanescente será disperso entre todas as nações, mas serão reunidos outra vez, contudo, permanecerão até que os tempos dos gentios se cumpram. E vou continuar a ler. E naqueles dias se ouvirá de guerras e rumores de guerra, e toda a terra estará em comoção, e o coração dos homens falhará, e dirão que Cristo retarda sua vinda até o fim da terra.
e o amor dos homens esfriará, e a iniquidade será abundante. E quando os tempos do gentio chegarem, uma luz resplandecerá entre aqueles que se assentam em trevas, e será a plenitude de meu evangelho. Mas eles não o receberam, porque não perceberam a luz e desviaram de mim o coração por causa dos preceitos dos homens. E nessa geração se cumprirá o tempo dos gentios, e haverá homens nessa geração que não passarão até que venha uma praga terrível, pois uma doença desoladora cobrirá a terra. Mas os meus discípulos permanecerão em lugares santos e não serão movidos. Mas entre os iníquos, homens levantarão a voz e amaldiçoarão a Deus e morrerão. Como nós sabemos, o evangelho ele foi primeiro pregado aos judeus que o rejeitaram e depois foi levado aos gentios. E essa era, né, e esse momento dos gentios, ele começou com a visão de Pedro e o batismo de Cornélio, que era gentio. Paulo e outros missionários, eles começaram a grande obra missionária pregando aos gentios. Então, o Senhor ele fala aqui que os judeus não voltarão a receberem o Evangelho de Jesus Cristo até que esse tempo do gentio se cumpra. E é interessante nós ressaltarmos que Jerusalém foi invadida, os judeus foram dispersos e eles não tinham o comando de sua terra. Mas nós sabemos que quando o Evangelho de Jesus Cristo ele foi restaurado, os gentios, muitos não se deram conta disso. Eles rejeitaram esse momento e com isso, então, se deu a oportunidade de começar a pregar o Evangelho aos judeus, aos lamanitas. Nós estudamos a respeito disso nos vídeos passados, né? Doutrina e Convênios nos falou a respeito disso. Então, e hoje nós sabemos que os judeus eles já receberam de volta, né, depois da grande invasão, depois das guerras, de serem dispersos, eles conquistaram novamente sua terra. Jerusalém hoje está sob a direção dos judeus, né? Então a palavra de Deus ela se cumpre no seu devido tempo, no devido tempo do Senhor. E é interessante nós falarmos aqui que no versículo 27 fala que o amor dos homens esfriará e a iniquidade será abundante. Hoje, infelizmente, nós vivemos esse momento onde as pessoas elas estão tentando fazer parecer que aquilo que é ruim, o que era pecado, o que é abominável aos olhos de Deus é normal, é natural e deve ser praticado por aqueles que desejarem. Hoje nós vemos a iniquidade crescer, mas quando ele se refere aqui que o amor dos homens esfriará, e a iniquidade será abundante, ele também se refere ao fato, não só ao fato emocional, aonde a empatia diminuiu, aonde as pessoas não têm mais sequer amor pelos seus filhos. Nós vemos aí mães que permitem que padrastos machuquem seus filhos até cometam assassinato, mães, pais que participam da crueldade e da morte de seus filhos. Mas ele não se refere só a esfriar de sentimento, mas ele se refere, isso também é físico, aonde as pessoas desistem de lutar pela vida, desistem de lutar por aquilo que é correto, onde as pessoas desistem de tudo e cometem o suicídio. Já tem hoje, nos últimos anos, o número de suicídios só vem crescendo, o número de pessoas que desistem da vida vem crescendo. E isso é algo muito triste, porque esse é o momento onde Satanás fortalece os seus seguidores para tentar nos afastar cada vez mais da luz do Evangelho, da luz de Cristo, né? E ele fala
que os seus discípulos, eles devem permanecer em lugares santos e não serem movidos. Quando se fala aqui em lugares santos, se referem também às nossas igrejas, às nossas estacas, ao nosso templo. Se refere ao local onde os santos podem estar reunidos, congregados, aprendendo, se fortalecendo sobre as verdades de Jesus Cristo. Mas também se refere a um estado de espírito, a como você está, como está dentro da sua cabeça, no seu coração. Porque muitas das vezes nós vamos para a igreja por conveniência, porque estamos acostumados, fazemos as coisas por conveniências, porque estamos acostumados. Mas o nosso pensamento também precisa estar no Senhor, guiados pelo Espírito, e dessa forma nós não vamos ser movidos da verdade e da luz do Evangelho de Jesus Cristo, né? E aí, logo em seguida, né, o Senhor, ele fala, esse ensinamento aqui nós sabemos que foi o Sermão da Montanha, né, quando o Senhor falou aos seus discípulos que queriam saber quais os sinais da sua vinda, da segunda vinda. E então, esses ensinamentos são tão importantes que ele revelou novamente a Joseph Smith, para que servisse de consolo para os santos que estavam passando por tantas perseguições, para que os santos soubessem, e para que servisse também de preparação para que nós pudéssemos reconhecer os sinais da segunda vinda do nosso Salvador, para que nós pudéssemos reconhecer todas as coisas que aconteceriam antes do cumprimento dessas grandes promessas, né, que são importantes que aconteçam antes que o nosso Salvador Jesus Cristo volte à terra. E aí, depois que ele falou isso, os santos se perturbaram, seus discípulos se perturbaram. E o Senhor diz para eles que eles não precisam se perturbar. E no versículo 35 ele fala: e disse-lhes: não vos perturbeis, porque quando todas estas coisas acontecerem, sabereis que as promessas que vos foram feitas serão cumpridas. Né? Então ele diz: você não precisa se preocupar, você precisa estar preparado, você precisa buscar os ensinamentos do Senhor, você precisa estar pronto, precisa conhecer. Não tem como você se preparar sem conhecer. E você precisa conhecer o que vai acontecer, mas precisa conhecer as grandes promessas. E o Senhor novamente fala: então sabereis que todas as promessas que eu vos fiz serão cumpridas. E que promessas grandiosas o Senhor nos faz, não é? Então ele fala nos versículos seguintes sobre a parábola da figueira. E ele diz: olhai e vedes figueiras, e com vossos olhos as contemplais, e quando começar a brotar as suas folhas, então ainda ternas, dizeis que o verão está próximo. E assim também será o dia em que eles virem todas as coisas, então saberão que esta hora está próxima. Então o Senhor diz pra gente: assim como o desabrochar das figueiras nos mostra que o verão está próximo, que a próxima estação está chegando, o Senhor diz que o cumprimento dessas profecias te mostrarão que eu estou próximo, então você poderá se preparar para me receber, né? E ele fala no versículo 39, e acontecerá que aquele que me teme estará esperando que venha o grande dia do Senhor, sim, os sinais da vinda do Filho do Homem. Quando ele fala aquele que me teme, não é de temor, de medo, mas ele se refere àquele que me obedece. Ele se refere àquele que observa, que estuda, que fica atento aos seus sinais. Esse é a quem ele se refere, aos seus seguidores. Então ele diz: aquele que me obedece, ele estará me esperando.
e saberá reconhecer os sinais que precederão a minha vinda. E ele fala como serão, o que acontecerá quando ele chegar, sobre o fogo, os vapores de fumaça. Ele fala que nós sabemos que este será um grande e terrível dia do Senhor. Grande e glorioso para aqueles que o temem, para aqueles que o obedecem e se prepararam para esse momento. E terrível para os iníquos, para aqueles que riram, zombaram e não acreditaram que esses eram sinais da vinda do Salvador Jesus Cristo. Lá no versículo 56 ele diz: e nesse dia, quando eu vier em minha glória, cumprir-se-á a parábola de que falei concernente às 10 virgens. Pois aqueles que são prudentes e tiverem recebido a verdade e tomado o Santo Espírito por seu guia e não tiverem sido enganados, em verdade vos digo que não serão cortados e lançados no fogo, mas suportarão o dia. Então, nós conhecemos a parábola das 10 virgens, que nós sabemos que toda a aldeia foi convidada para o casamento e todos sabiam quais os critérios para se receber o esposo. Todos sabiam quais os critérios para se entrar na casa e participar do banquete com os noivos. E aquelas 10 virgens, 5 eram prudentes, 5 armazenaram o óleo necessário, porque sabiam que precisariam esperar quase que a noite inteira. Não sabiam ao certo que horas eles chegariam, mas sabiam que precisariam estar com suas lâmpadas acesas. Então, elas armazenaram óleo suficiente para que suas lamparinas ficassem acesas o tempo que fosse necessário até que o esposo chegasse. Já as 5 imprudentes, elas foram atraídas pelas coisas do mundo, afagadas pelas coisas do mundo, distraídas pelas coisas do mundo e não se prepararam o suficiente, porque o óleo que elas haviam separado para acender as lâmpadas não era o suficiente para durar o tempo todo até a espera, até a chegada do esposo. E nós sabemos que elas então não tinham luz para guiá-las ao caminho e não tinham luz para mostrar ao esposo que foram obedientes e cumpriram os critérios para entrar e foram rejeitadas. Esse óleo, como nós bem sabemos, que é a luz do Evangelho, as palavras do Senhor, os ensinamentos do Senhor concedida a nós nesse momento, nessa sessão tão importante de Doutrina e Convênios, que é a sessão 45. E que nós possamos armazenar todo esse conhecimento, mas mais do que isso, que nós possamos manter acesa a chama desse conhecimento dentro de nós. Como ele diz aqui, que possamos tomar o Espírito Santo por nosso guia, aquele que nos mostrará o caminho que nós devemos seguir. Esse é um grande desafio, irmãos. Ter a nossa vida guiada pelo Espírito significa fazer o que o nosso Pai Celestial e o nosso Salvador Jesus Cristo querem e não o que nós queremos. Isso nós devemos praticar todos os dias, nos converter a essa verdade todos os dias. E a melhor forma de fazermos isso é estudando as Escrituras, orando e buscando orientação do Senhor, para que possamos sempre cumprir a sua vontade. E ele fala mais adiante sobre a Nova Jerusalém ou a cidade de Sião, que é um local de refúgio, um local de proteção. Frequentemente, Sião é empregada com esses termos: refúgio, proteção, ajuda, né? Orientação. Então, ele fala que a Nova Jerusalém ou a cidade de Sião será um lugar de paz, uma cidade de refúgio, um lugar seguro
para os santos do Deus Altíssimo. E acontecerá que os justos serão reunidos dentre todas as nações e virão a Sião cantando os cânticos de eterna alegria. É maravilhoso sabermos que mesmo em meio às catástrofes, e mesmo em meio a tantas coisas que precederão a segunda vinda de Jesus Cristo, nós podemos encontrar alegria nisso, nós podemos encontrar segurança nisso, nós podemos encontrar paz e esperança. Que nós possamos devotar a nossa vida ao nosso Pai Celestial e acreditar que Ele cumpre todas as suas promessas no seu devido tempo para cada um de nós. E lembrem-se, devemos permanecer em lugares santos e não ser movidos. Muito obrigada. Tenham um excelente banquete espiritual. E lembre-se, o estudo diário das Escrituras nos qualifica para recebermos revelação pessoal do nosso Pai Celestial. Até o próximo vídeo.